Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. Nós também temos um canal no YouTube que se chama Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Nele você encontrará mais de 400 programas que foram produzidos nesses últimos 9 anos aqui pelo curso de Gestão Pública. Hoje nós vamos debater políticas públicas e planejamento urbano. E para isso nós convidamos a arquiteta e professora Luiziana Paganelli Silva. A professora Luiziana, ela é arquiteta e urbanista, ela é mestre em gestão urbana, ela é arquiteta do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, trabalhou na área de gerenciamento de obras, também ela tem uma experiência na área de habitação popular na Coab, onde ela trabalhou durante alguns anos. Professora Luiziana, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. E a senhora, quando fez o seu mestrado em gestão urbana aqui na PUC do Paraná, a senhora tratou de um tema assim interessante e que é pouco debatido, que é a integração entre sistema de carro compartilhado e políticas públicas de planejamento urbano. E nesse seu estudo, a senhora investigou estudos de casos múltiplos, como São Francisco, lá nos Estados Unidos, Portland, Seattle e Chicago. A senhora fez essa pesquisa nessas cidades americanas, objetivando o que e a importância de fazer a pesquisa num outro país e o que se aplica dessa pesquisa aqui no nosso caso, no Brasil. Com certeza. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui também para debater o tema de políticas públicas. A minha pesquisa, na verdade, ela surgiu principalmente pelo tema do carro compartilhado, né? Que me chamou a atenção porque eu morei na Alemanha e eu tive a oportunidade de usar esse sistema. Eu já explico melhor o que ele Isso. Eu posso já, então... Vai explicando. Então, aqui é uma aula, professora. Okay. Então, o sistema de carro compartilhado não é a carona solidária, não é o carpool, porque quando a gente fala, às vezes a pessoa acha que é a carona, ou você dividir o carro com alguém. Na verdade, é um sistema em que você pode alugar o carro por hora. Então, você faz um cadastro numa empresa, ganha um cartão. Hoje está bem mais moderno, antigamente era manual, né? Uhum. Ganha um cartão e você pode reservar um carro para usar somente naqueles momentos em que você realmente precisa do carro. Então, com esse cartão você desbloqueia, por exemplo, o acesso ao carro, utiliza, encosta o cartão de novo ali e fecha a tua reserva. Mas aonde que eles levam o carro na tua casa ou você tem um local específico que você pega esse carro? Depende do sistema. Tem alguns sistemas que têm frota já, é uma empresa que possui uma frota de carros e eles estão distribuídos na cidade, em alguns pontos, e daí a pessoa vê qual que é o mais próximo, né, dela. Algumas companhias têm também um sistema que disponibiliza o aluguel de pessoas entre pessoas mesmo. Então, por exemplo, eu posso alugar o meu carro enquanto ele está ocioso para outras pessoas. Então, esse sistema de peer-to-peer, que chama assim, de pessoa para pessoa, é o mais moderno do que existe hoje.
Mas esse sistema começou exatamente com frota, né? E frotas pequenas, relativamente, porque não existia tanta tecnologia. Foi em 1980, mais ou menos, na década que surgiu. Isso na Alemanha, nos Estados Unidos? Na Suíça e Alemanha, exatamente. Ah, certo. Então foi resultado até de pessoas que se juntavam para fazer tipo uma cooperativa de carros pelo custo, né? Para não ter cada um não ter que pagar todo o custo de um carro. E isso foi evoluindo para um sistema, virou uma coisa comercial, né? Um negócio. E com isso foi evoluindo, e da década de 80 até hoje, ele foi evoluindo até eu chegar no peer-to-peer. E tem um outro sistema também que é intermediário, que assim, a empresa tem uma frota, mas essa frota ela fica espalhada pela cidade sem uma estação específica. Assim, os carros estão dentro de uma área que o GPS calcula ali. Então, saindo dessa área... Estão estacionados assim? Estacionados em vagas públicas, exatamente. Então, esse seria tipo um segundo estágio do carro compartilhado. E o terceiro, já diria que é o peer-to-peer mesmo, porque é uma forma de até tirar a ociosidade do carro. E quem cobre os custos, né, acaba tendo uma oportunidade de dividi-los com quem está alugando. Eu sou um exemplo disso, que eu moro do lado do trabalho e meu carro fica parado praticamente a semana inteira. E daí a senhora fez essa pesquisa nessas cidades, hoje nos Estados Unidos, porque são todas cidades grandes, até de porte grande, Chicago, né? Mas as outras são também grandes, né? Para os padrões, digamos, americanos, né? Então, nessas cidades tem esses modelos digamos assim, de carros compartilhados? Tem. Inclusive, ele começou na Europa, mas na América do Norte ele também se desenvolveu, o sistema, né, se desenvolveu muito rápido, e de 98 em diante. Começou em Portland, comercialmente, né, com uma empresa. E em questão assim, de 98 até 2006, já tinha 500 mil membros. 500 mil membros só na cidade de Portland? Não, desculpa, na América do Norte. Na América né? do Norte toda. Mas o sistema hoje já está super difundido nos Estados Unidos. Sim. E me chamou a atenção porque eu vi um gráfico justamente que dizia esse crescimento. E numa cultura que é uma cultura de carro também, né, nos Estados Unidos, me chamou a atenção como que essas pessoas estão deixando de ter o seu carro também para aderir a um sistema desse de compartilhamento. Porque a principal questão é do uso versus a posse. Então, você não precisa ter um carro para utilizá-lo quando você precisa. Mas eu faço algumas perguntas aqui, professora, em relação, por exemplo, vamos começar uma coisa elementar, o combustível. Você usa o carro lá 5 horas, por exemplo. Se você só andou um pequeno trecho, deixou ele parado, não gastou quase nada. Sim. Mas se você rodou pela cidade toda, você gastou bastante. E depois, por exemplo, a senhora trabalha ali no Ipuc, no bairro do Juvevê, e diz que mora ali próximo, né? Vamos imaginar que quando a senhora for sair do seu serviço, o seu carro for compartilhado, a senhora quer usar o seu carro e ele está andando aí pela cidade. Como é que eles resolvem essas questões do combustível e do horário que a pessoa quer? Bom, então em todos os sistemas, em todos os tipos de serviço, o combustível já está incluído no preço. Já então está pago por hora. Desculpe que eu esqueci de comentar isso na hora que eu expliquei do sistema. Então a pessoa sabe quanto ela está pagando, porque é por hora, e até mais fácil de controlar no nosso bolso, né? Porque quando mexe no bolso a gente tem uma ideia melhor assim de como economizar ou do tamanho do impacto que isso está trazendo. Então o combustível já está incluído. Isso, a pessoa, se ficar sem gasolina, tem um cartão dentro do carro, tipo Ticket Car ou algo do gênero, que a pessoa pode ir lá abastecer e quem paga essa conta é a empresa que está disponibilizando o sistema. No caso do peer-to-peer, existe uma empresa que faz essa gestão. Essa gestão. Exatamente. Então isso tudo está incluído. Certo. A questão do horário e da minha necessidade, por exemplo, de usar um carro, para qualquer tipo de aluguel, eu teria que autorizar.
Então, assim, eu sei que eu vou estar com o carro disponível das 2 às 4. Eu não vou autorizar nenhum aluguel depois. Claro que imprevistos acontecem. Então, assim, existe uma rede, Facebook e celular, e todo mundo tem contato aplicativo. Então, se a pessoa, por exemplo, se atrasa, hoje é congestionamento, pode ter um problema, um imprevisto. Ela tem que devolver o carro onde ela pegou. Exatamente. Daí, cada proprietário, nesse esquema de peer-to-peer, decide aonde que é o local, né? Por exemplo, se eu sei que eu vou estar no outro lado da cidade, eu posso até sugerir, você pega o carro na minha garagem e me devolve em outro lugar. Isso é bem flexível. E esse sistema, a base dele é a reputação. Inclusive, até essa questão é bem atual. O Airbnb, por exemplo, de aluguel de casas, né? Que as pessoas alugam um espaço na sua própria casa. O próprio carro compartilhado. Esse tipo de sistema, a base é a reputação. Se alguém pegou o meu carro e fez alguma coisa que eu não gostei, eu posso ir lá e escrever, esse usuário não vou recomendar mais. Certo. E daí alguém que pode estar pesquisando sobre ele, vai ver o que eu já coloquei de referência e aceita ou não. A senhora falou que há pouco tempo tinha 500 mil participantes lá nos Estados Unidos. Na América do Norte. E hoje, quantos milhões tem? Quantos mil? Olha, eu não, o dado atual eu não sei exatamente, mas com certeza já deve ter passado, já deve estar perto de 1 milhão ou até mais. Sim. Não só na América do Norte, né, no mundo inteiro, porque não se desenvolveu só nesses 2 países. Tem em vários locais do mundo, inclusive aqui no Brasil. Tem aqui no Brasil? Tem no Brasil. Aonde? Mas em Curitiba? Em Curitiba tem esse sistema de peer-to-peer, uma empresa chamada Fleet. Em São Paulo tem a Zascar, que é um sistema daquele tipo que eu falei de estações. Então, cada carro tem que sair e voltar para a sua estação, para fechar a reserva. No meio do tempo da minha pesquisa, tinha essas 2 empresas, uma que já está desde 2009, a Zascar. A Fleet estava começando. Em Recife, agora, eu tive notícia de que tem um piloto, que eles estão, acho que até a prefeitura está envolvida, com carros elétricos. E Florianópolis, lá em Palhoça, tem um bairro sustentável, que é Pedra Branca, que eles estão desenvolvendo também. Eu acho que eles estão implementando um sistema de carro compartilhado. Então, tem vários. E o custo disso, professora? Por exemplo, se eu for alugar um carro, se eu for lá um carro popular, 1.000, o preço é menor. Se for um carro, digamos assim, mais sofisticado, o preço é maior. Como é que é o custo disso? Isso depende muito, às vezes, justamente do carro e da localidade, né? Mas, na média, assim, fora, uns $15 por hora. Por hora. Uns 10 a 15 ou até 20, dependendo do tipo de carro. Aqui, no peer-to-peer, a pessoa decide o valor. Então, por exemplo, eu decido que eu quero cobrar R$20 por hora no meu carro. Se tiver alguém que paga, ótimo. Sim. Mas, nas empresas, eles fazem uma média de preço de acordo com o modelo do carro. Certo. Eu acho que entre 15 e 20 reais também dá para alugar um carro por hora, com certeza. A senhora, na sua dissertação, na sua pesquisa, a senhora investigou 4 cidades americanas. O que a senhora descobriu de diferente nessas cidades? Ou de pontos semelhantes em relação a essa questão do compartilhamento do carro? Sim. Eu podia ter ido para várias cidades, né? Mas o que me chamou a atenção foi porque o meu foco da pesquisa era a integração entre as políticas públicas e o sistema de carro compartilhado. Gostaria de falar sobre isso, Com certeza. Isso no sentido, assim, de como que as cidades, primeiro, se reconhecem ou não, né? O sistema como um modal de transporte. E se elas fazem políticas para isso, se elas adaptam as suas políticas existentes e de que forma esse modal entra naquele sistema da cidade. Então, eu tinha alguns critérios, né? Eu já tinha feito uma pesquisa muito grande pela internet, por artigos, por livros, e tem muito pouca literatura, né? Livro. É mais artigo e internet mesmo sobre o assunto, porque ele é relativamente recente. Então, eu fiz uma pesquisa prévia, selecionei 8 cidades que seriam interessantes para pesquisar. Eu tive a oportunidade de ir até os Estados Unidos e ir para essas 8 cidades. Foi até um programa do Consulado Americano, que eu sou eternamente grata, porque eles me proporcionaram essa viagem.
E daí acabei concluindo que essas 4 eram as mais representativas no meu tema. Então, todas elas já fizeram políticas para o carro compartilhado, ou já mudaram as suas políticas, ou até, por exemplo, a prefeitura utiliza o sistema para sua frota. São Francisco é um exemplo desses. A prefeitura, E daí? Mas isso ela utiliza táxi, utiliza que tipo de carro? Como é que ela faz lá? Me interessou essa de São Francisco. Ok, então São Francisco talvez seja mais significativa nesse ponto, porque eles criaram uma empresa de carro compartilhado sem fins lucrativos. A própria prefeitura? A própria prefeitura apoiou, né, a criação de uma empresa. Tipo uma ONG? Então? Como se fosse uma ONG. Sim. E eles fizeram uma frota, fizeram testes, lógico, começaram, né, como um piloto e foram desenvolvendo. E essa empresa hoje é a que empresta, durante o horário de trabalho, os carros para a prefeitura. Então funciona assim, a prefeitura tem na frente dos seus prédios públicos uma estação, tem um totem na rua com vários carros parados. Durante o horário de trabalho, os próprios funcionários utilizam o sistema da City Car Share, o nome da empresa, e utilizam para reservar. Então eu, por exemplo, se eu sou funcionária da prefeitura, eu posso utilizar aquele carro e parar em vagas que são reservadas para carro compartilhado, porque isso virou uma modalidade como táxi, por exemplo, uma classe, como táxi, como ônibus, e tem uma vaga como se o nosso Star tivesse um carro compartilhado ali. E o legal desse sistema é que as pessoas que utilizam na prefeitura, elas utilizam durante o horário comercial. Fora do horário comercial, qualquer usuário que é cadastrado na empresa pode usar. Então o carro não fica ocioso. E me diz uma coisa, e o custo para a prefeitura diminuiu muito? Diminuiu significativamente. Chicago também fez a mesma coisa. E isso chega a reduzir em quanto? Aqui no Brasil nós adotamos muito ou frotas próprias ou frotas alugadas. E a gente sabe que é um custo elevadíssimo. Com certeza, principalmente de manutenção, né? Sim. Eu não lembro em números assim a redução, porque o meu foco da pesquisa foi mais assim na política. Mas eu entrevistei... Mas dava assim 30%, 40% de redução? Com certeza, porque daí a empresa paga só pela hora que ela usa também. Ela entra na mesma categoria de usuário, como se eu fosse alugar um carro, né? Mas eles têm um sistema especial. E esses carros são todos dessa empresa ou são carros particulares, digamos? São dessa empresa. No caso de São Francisco, são da City Car Share. Porque no Brasil também, quando você compra um carro para frota, você tem uma série de descontos das fábricas. Sim, com certeza. E, inclusive, acredito até de impostos. Então, eles já adquirem esses carros para locação bem mais baratos do que aqueles que a gente paga normalmente numa concessionária. Com certeza. E ainda tem alguns incentivos de imposto, né? Isso. Até de governo federal, porque o carro é utilizado para compartilhamento. E agora esse caso aqui, por exemplo, então o funcionário, ele mesmo vai dirigir o seu carro? No caso de São Francisco, sim, não tem um motorista daí. Que também já é uma economia. Reduz, com certeza. Então, ali em Chicago, eles também aplicaram o mesmo sistema. Tem algumas diferenças, né? Mas na essência é o compartilhamento de carro. E algumas outras cidades também já estão estudando esse tipo de iniciativa, pelo custo principalmente, né? Sim. E para tirar a ociosidade do carro. E isso, o seu foco foram as políticas públicas. Sim. Isso fez com que diminuísse os congestionamentos ou se mantiveram? Como é que a senhora viu dentro desse aspecto, dentro das cidades? Com relação ao número de carros que são tirados das ruas, esse número ainda é quase muito relativo, claro, de lugar para lugar, mas assim, tem uma pesquisadora que é a que mais pesquisou, eu acho, até hoje sobre carro compartilhado, que a conclusão dela é que seria entre um carro tira aproximadamente 9 carros das ruas. Um carro compartilhado. Um carro compartilhado Exatamente, tira 9? Na média. Então, Curitiba, que tem uma frota, vamos chutar aí 1,5 milhão de carros? Então, se nós tivéssemos em torno de 10 mil carros, nós tiraríamos 100 mil, 90 mil carros. Mais ou menos, mas claro que para que isso funcione, a gente tem que ter uma rede que compense
o não uso do automóvel. Né? Então, a pessoa tem que optar pelo automóvel para que esse sistema realmente funcione somente quando ela precisa. Por quê? Ela não precisa ir de carro se ela tem um ônibus, se ela tem um metrô, se ela pode ir de bicicleta, se ela pode caminhar, se tem segurança. Então, se o sistema de transporte público é muito bom, que é também o caso dessas 4 cidades, certo. Essa foi a minha primeira conclusão. Um sistema de transporte público como na Europa, por exemplo, onde as cidades todas têm uma rede muito boa, o sistema bom acaba levando ao uso, não sei se correto, mas mais racional do carro, principalmente o carro compartilhado. Agora me diz uma coisa, a senhora então analisou sobre o automóvel. Está vendo esse movimento mundial pelo uso da bicicleta? Me parece também essa ideia da bicicleta compartilhada, ela vem desse conceito do carro ou foi a bicicleta que gerou o carro? Eu acho que não sei qual foi o ovo ou a galinha, mas eu acho que quando um sistema começou a funcionar, ele acabou levando para o outro. Sim, porque a bicicleta compartilhada é dentro dessa lógica. Exatamente, também. É a mesma lógica. Então, mas o mais importante é que virou mais um modal. Né? A bicicleta compartilhada, mesmo quem não tem bicicleta hoje pode usar a bicicleta compartilhada. E essas cidades, a maioria delas tem também um sistema de bike sharing, em alguns casos até público, né? Público da prefeitura, para também integrar esse sistema de modais da cidade. Agora me diz uma coisa, a senhora também inicialmente tinha selecionado 8 cidades. Sim. Acredito que até Nova York devia estar aí. Quais foram as outras e por que a senhora retirou da pesquisa? Nova York, infelizmente, foi a única que eu não consegui visitar, mas ela estava na lista. Porque também tem muita política e tem muita empresa de carro compartilhado. Mas as outras eram Boston. Boston porque foi a primeira empresa de carro compartilhado da América do Norte e hoje a maior do mundo é a Zipcar, que surgiu em Boston por uma pessoa que é pesquisadora e começou com essa ideia. Então, ali é a sede da Zipcar. E eu até imaginei que teria mais integração, mas não. Na prefeitura é engraçado que ela ainda está... meio rejeitada. Pelo menos quando eu fui. Eu fui em 2012, né? Certo. Então, agora eu até teria que dar uma pesquisada de novo, atualizar para ver como está lá. As outras cidades que eu tive a oportunidade de visitar foram Pittsburgh. Pittsburgh é uma cidade que em 10 anos teve uma mudança ambiental, principalmente, muito grande. Começaram a fazer várias políticas e eu imaginei que por causa disso também tinha integração, mas também está muito iniciante. Assim. E New Orleans foi porque eu estava no programa que eu ia visitar do consulado. Mas lá realmente ainda não existe. Lá é meio latino. Exatamente, E a outra cidade era Washington, D.C., a capital. Exatamente. Mas Washington tem também, mas não tão significativo, eu acho, que quanto essas 4 que eu pesquisei. Essas foram as que a senhora observou uma evolução maior. Com certeza. E o que a senhora acha? A tendência é que isso venha a crescer e se torne, digamos assim, algo comum nos próximos anos? Com certeza. Tanto aqui no Brasil também? Aqui no Brasil também. A gente ainda Apesar tem de todo o nosso sentimento que a gente tem no carro, cuida bem do carro, cuida melhor do carro do que da gente. Com certeza. A gente ainda tem essa questão do amor ao carro, do status, né? A gente ainda tem políticas que incentivam o carro, né? A compra do carro. Então, eu sou otimista nesse ponto, eu acho que a gente vai chegar lá. Mas, até por isso, eu quis ir para os Estados Unidos pesquisar para ver uma cultura que é um pouco mais parecida com a nossa do que a Europa, por exemplo. Claro. E se lá eles conseguiram mudar, teve muita gente que, quando começou a utilizar o sistema, não acreditava muito, mas depois viu quanto que isso tinha de benefício, vendeu o seu carro e só utiliza o carro compartilhado. Mas claro que tem que ter aquilo que eu comentei antes, da compensação com um sistema de transporte bom na cidade, né? Que a pessoa tem outras alternativas. Eu já percebi que a senhora não foi para Miami, porque lá em Miami o sistema de transporte público, ninguém sabe se existe. Exato, mas tem carro compartilhado tem carro compartilhado.
Tem. Tem em várias cidades dos Estados Unidos, né? E a questão do táxi, por exemplo, como é que funciona e isso não gera um problema com os taxistas? Porque até recentemente nós vimos manifestações nacionais dos taxistas contra os táxis clandestinos. Isso não tira também um pouco do mercado do taxista? Na verdade, o carro compartilhado não é um concorrente do táxi. Eles são serviços diferentes. Certo. Então, o táxi, na verdade, ele tem uma comodidade muito maior, né? Porque a pessoa não precisa dirigir, não precisa estacionar e é muito mais rápido. Sim. Então, eles não são tão concorrentes, mas existe, claro, um movimento dos taxistas, principalmente porque tem um sistema novo que é quase um compartilhamento de carro, que é o Uber, Lyft, eles estão surgindo na América do Norte, que as pessoas podem virar taxistas no Uber. Então eu tenho o meu carro, eu me cadastro lá e eu posso funcionar como um táxi. Então assim, esse sistema sim concorre com o táxi. O carro compartilhado não tanto, porque ele acaba sendo quase como ter um carro privado. Né? Os serviços, assim, a comodidade é um pouco diferente ainda. Então, nós entrevistamos nesse primeiro bloco de Gestão Pública em Debate a arquiteta e urbanista Luiziana Paganelli Silva, e o tema foi Políticas Públicas e Planejamento Urbano, mais especificamente o objeto da sua pesquisa de mestrado em Gestão Urbana, que foi os casos, as políticas, os carros compartilhados, que ela investigou em 4 cidades americanas: São Francisco, Portland, Seattle e Chicago. Professora Luiziana, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa, dizer que aprendi muito e tenho certeza de que os nossos alunos também aprenderam. Que Meus bom. parabéns, muito obrigado. Hein? Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita as pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade,
O Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores, mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E também você poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará os mais de 400 programas que nós já produzimos nesses 9 anos aqui do curso de Gestão Pública. Neste segundo bloco, nós vamos debater a vigilância sanitária. E para isso nós convidamos o Dr. Luiz Armando Hertal, ele que é diretor da Vigilância Sanitária aqui de Curitiba, farmacêutico, ele é especializado em saúde pública, ele já foi diretor adjunto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Dr. Luiz Armando, eu gostaria que inicialmente o senhor nos apresentasse como é a estrutura da vigilância sanitária no Brasil. Porque nós ouvimos falar da Anvisa, que é um órgão nacional, daí me parece que os estados também têm os seus órgãos de vigilância sanitária e os principais municípios também têm
o órgão de vigilância sanitária. Então, eu gostaria que o senhor nos falasse dessa estrutura para que os nossos assinantes, os nossos alunos, entendessem como funciona esse sistema. Certo. A vigilância sanitária, ela faz parte do Sistema Único de Saúde no Brasil. Ela é organizada na mesma estrutura do Sistema Único de Saúde, nas 3 esferas de governo. Então, a esfera federal, na esfera federal nós temos o Ministério da Saúde, no caso do SUS, e no Ministério da Saúde a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a coordenadora na esfera federal do Sistema de Vigilância Sanitária. Qual é a atividade da Anvisa? A atividade da Anvisa principal é a definição da política de vigilância sanitária para o país e algumas atividades que são inerentes a ela, por exemplo, o registro de medicamentos, a autorização de funcionamento de empresas, a certificação de boas práticas de fabricação para as indústrias de medicamentos e outras atribuições, como a vigilância, por exemplo, sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Isso é atribuição da esfera federal, no caso do Sistema de Vigilância Sanitária, pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No caso dos estados, na esfera estadual, nós também temos nos 26 estados e no Distrito Federal as vigilâncias sanitárias estaduais, que também têm esse papel de elaboração da política do estado, né, para a vigilância sanitária e de coordenação das atividades de vigilância sanitária no seu estado, em cada um dos estados. Já a execução das ações de vigilância sanitária, quer dizer, transformar essas políticas em ações concretas, isso está a cargo dos municípios. Então, cada município do Brasil pode estruturar a sua vigilância sanitária municipal e essa vigilância sanitária municipal vai ser a responsável pela execução das ações de vigilância sanitária naquele território do município. Né? Essa execução das ações, então, é feita pelos municípios, sempre com atividades de inspeção sanitária, de monitoramento de produtos e de serviços e de ações educativas. Agora, doutor Luiz Armando, por exemplo, vamos imaginar num determinado município que tem lá um frigorífico. Nós, quando compramos algum produto de origem animal, tem lá aquele CIF, Serviço de Inspeção Federal. Sim. Esse serviço ele está vinculado à vigilância sanitária ou não? Não. O Serviço de Inspeção Federal, assim como os serviços de inspeções estaduais, eles são do Ministério da Agricultura, que tem a competência de garantir e de verificar a qualidade dos produtos de origem animal. Qual é a atribuição da vigilância sanitária dos municípios nesse caso? Esses produtos devidamente liberados e registrados pelo Ministério da Agricultura ou pelas secretarias estaduais de agricultura e que tenham CIF ou o Serviço de Inspeção Estadual, eles podem ser comercializados em supermercados, em açougues, né, e nas casas, em restaurantes, etc. Qual é a função da vigilância sanitária do município? É verificar se as carnes, os produtos de origem animal comercializados têm a garantia de que foram inspecionados pelos serviços da agricultura. Então, quando a vigilância sanitária vai num supermercado, ou vai num restaurante, ou vai num açougue, ela verifica a procedência. Se aquela carne tem a procedência garantida pela inspeção federal ou pela inspeção estadual, essa carne está apta para o consumo humano. Se a vigilância sanitária do município vai num determinado estabelecimento e aquele estabelecimento não tem o registro da origem daquela carne ou daquele produto de origem animal, isso quer dizer que aquela carne ou aquele produto é clandestino. Ele não tem uma garantia de origem, ele não passou por uma inspeção dos veterinários da agricultura. Isso quer dizer que aquela carne pode estar imprópria, ou aquele produto de origem animal pode estar impróprio para o consumo humano. E aí a vigilância sanitária, então, pode inclusive, com base na legislação sanitária e nas normas estabelecidas e regulamentos, fazer inclusive a inutilização desta carne ou desses produtos de origem animal, como por exemplo leite, queijos, iogurtes, etc.
O senhor falou que os municípios podem criar o seu serviço de vigilância sanitária. E aqueles pequenos municípios do interior que muitas vezes não têm condições de criar, quem é que faz essa vigilância dentro do território desses municípios? Isso. Pelo Sistema Único de Saúde, todos os municípios do Brasil poderiam ter a vigilância sanitária. Acontece que nem todos têm realmente estrutura para isso. Os grandes municípios, basicamente, todos têm uma equipe de vigilância sanitária. Alguns pequenos municípios podem não ter. Mas aí o Estado, através das suas regionais de saúde ou da própria Secretaria Estadual de Saúde, faz esse complemento de ação. Então acaba desenvolvendo ações de vigilância sanitária em complemento à ação dos municípios que não têm esse serviço estabelecido. Quem são os profissionais da vigilância sanitária? São profissionais de nível superior ou pode ter profissionais de nível médio? Nós temos profissionais tanto de nível superior como de nível médio na vigilância sanitária do Brasil. Geralmente, as equipes de vigilância sanitária são formadas por farmacêuticos, médicos veterinários, nutricionistas, enfermeiros, mas nós temos muitos técnicos de nível médio trabalhando na vigilância sanitária no serviço de inspeção. Geralmente, para uma equipe de inspeção ser formada, se procura formar uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, para uma inspeção num hospital, geralmente se faz a inspeção no hospital com um enfermeiro, com um farmacêutico, com uma nutricionista. Quando se vai fazer uma inspeção numa indústria farmacêutica, se procura fazer com um farmacêutico ou com um engenheiro, dependendo do tipo de estabelecimento que se vai inspecionar. Mas as equipes são geralmente equipes multidisciplinares e mescladas entre técnicos de nível superior e técnicos de nível médio. Uma outra questão, doutor Luiz Armando, diz respeito aos estabelecimentos que são fiscalizados, ou seja, até para funcionar eles dependem de um laudo da vigilância sanitária. Pega desde uma lanchonete a um hospital, como o senhor disse, uma fábrica de alimentos, ou podemos assim dizer, qualquer órgão, qualquer estabelecimento que lide com alimentos, com a saúde das pessoas, todos eles são objeto de inspeção por parte da vigilância sanitária? Sim, a legislação sanitária ela estabelece que os estabelecimentos de interesse da saúde, eles devem ser licenciados para o funcionamento. Então, no caso, por exemplo, das indústrias produtoras, no caso, as indústrias produtoras de medicamentos, de cosméticos, de saneantes, que são os produtos de limpeza. Inclusive cosméticos? Inclusive cosméticos. Produtos de limpeza também? Produtos de limpeza também, por exemplo, detergentes, sabão, desinfetantes. Né? Essas indústrias, elas precisam de uma autorização de funcionamento, que é dado pela Anvisa na esfera federal. Mas a licença sanitária para o funcionamento no município é dada pela Vigilância Sanitária Municipal. E essa inspeção ela deve ser feita previamente ao funcionamento da empresa. Os hospitais, instituições de longa permanência para idosos, clínicas médicas, clínicas odontológicas também precisam da licença sanitária para o seu funcionamento. E também precisam que sejam realizadas inspeções prévias para o seu licenciamento. Depois dessa licença inicial, durante um período de tempo, a vigilância sanitária vai fazer a renovação da licença sanitária. Então, alguns municípios estabeleceram períodos de tempo de acordo com o grau de risco dos estabelecimentos. Por exemplo, hospitais, restaurantes, farmácias, que são estabelecimentos que têm um grau de risco maior, a licença sanitária deve ser renovada, por exemplo, anualmente. Então, todo ano, a licença deve ser renovada e, portanto, esses estabelecimentos vão passar por uma inspeção anual, no mínimo. Alguns estabelecimentos com menor risco, aí podem ter, por exemplo, um prazo maior para renovação da licença, 2 anos ou 3 anos, dependendo do risco que eles têm. Isso envolve, digamos, todas as áreas em que a saúde humana possa ser afetada, até água mineral, por exemplo?
Sim, a licença para a exploração da água mineral é do Departamento do Ministério de Minas e Energia. Certo. Mas a comercialização da água passa pela fiscalização da vigilância sanitária também. Então o comércio, a distribuição e o comércio da água mineral passa por uma análise da vigilância sanitária também. Dr. Luiz Armando, nós estamos vivendo um período no Brasil que temos algumas doenças endêmicas e verdadeiras epidemias, como é o caso, por exemplo, da dengue, de outras doenças. Aqui em Curitiba nós temos o ataque da aranha marrom, algumas cidades têm o problema do escorpião. Isso tudo também é atribuição da vigilância sanitária ou não? Sim, isso também dentro do... Quando a Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, estabeleceu as atribuições da vigilância sanitária, ela estabeleceu da seguinte forma, que a vigilância sanitária deve cuidar de diminuir, eliminar ou prevenir riscos à saúde humana, decorrentes de produtos, serviços, do ambiente e inclusive do ambiente do trabalho. Então, dentro dessa definição de vigilância sanitária, cabe uma série de ações, seja ações ambientais, como por exemplo se falou em relação à água para o consumo humano, mas também para o controle de vetores. Então, o controle da dengue, da leptospirose, da raiva ou de situações específicas, como é o caso da aranha marrom ou de escorpiões, também estão dentro deste leque de atribuições da vigilância sanitária estabelecidos pela Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Agora, uma outra questão que, principalmente nas grandes cidades, nós temos encontrado aquelas pessoas que acumulam coisas, animais, os chamados acumuladores. Como é que o senhor define esse fenômeno e por que as pessoas agem assim e quais os riscos que isso causa à sociedade num todo? Esse é um problema muito novo na sociedade brasileira, principalmente nas grandes cidades. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos aproximadamente 200 acumuladores cadastrados pelo serviço público, seja a assistência social, seja a vigilância sanitária, ou seja o meio ambiente. Juntando esses nossos cadastros, nós chegamos a um número de aproximadamente 200 acumuladores, seja acumuladores de objetos diversos, ou seja acumuladores de animais, ou acumuladores de objetos e animais. Geralmente, os acumuladores podem apresentar algum tipo de problema relacionado à saúde mental. Então, a abordagem dos acumuladores, ela deve ser muito cuidadosa, ela deve ser multidisciplinar também, deve ter vários profissionais, não só a vigilância sanitária, mas os departamentos de saúde mental das prefeituras, as secretarias de meio ambiente e a ação social. Por quê? Porque o acumulador, ele causa um problema social porque geralmente o acúmulo de objetos acaba incomodando a comunidade, os vizinhos, os moradores do bairro. Por quê? Porque quando se acumula muita coisa, se acumula também restos de comida, etc. E isso junta vetores, insetos, baratas, moscas, pernilongos, etc. Também o acúmulo de animais, geralmente os acumuladores, eles têm um número elevado de animais, de 20 acima, né? De 20 animais acima, seja gatos ou cães, geralmente, né? E isso também acaba gerando uma dificuldade no cuidado desses animais. Muitas vezes a gente encontra maus tratos desses animais. E isso causa também problema de mau cheiro para os vizinhos, né? Então, nós temos um problema ambiental, pelo acúmulo de lixo, ou de substâncias, de objetos e de animais. Um problema social, porque isso acaba incomodando a comunidade onde aquela residência está situada. E também um problema de saúde pública, porque uma casa com muitos objetos acumulados, um quintal, um jardim com muitos objetos, pode ser origem de focos de dengue, pode ser um lugar de propagação de vetores, como ratos e baratas. Enfim, é um problema complexo que tem que ser tratado de forma complexa, né, e de forma intersetorial,
pelas instituições públicas. Agora, doutor Luiz Armando, nessa pesquisa, pegando o caso específico de Curitiba, vocês têm o perfil dessas pessoas? São pessoas mais pobres, pessoas de classe média, ou tem de todos os níveis? Essa foi uma surpresa desse levantamento que a gente fez no caso dos acumuladores. Por exemplo, no caso de Curitiba, esses 200 acumuladores, eles não estão distribuídos em lugares específicos da cidade. Eles estão distribuídos na cidade praticamente como um todo. Não existe classe social específica também. Nós encontramos acumuladores em bairros de classe alta e em bairros menos favorecidos. Não existe uma faixa de idade também. Nós temos acumuladores idosos, mas também temos acumuladores jovens. Então é um fenômeno que ainda precisa ser estudado com mais profundidade. Esse estudo que nós estamos fazendo em conjunto aqui em Curitiba, talvez nos aponte um caminho, inclusive para o tratamento dessas pessoas e para a destinação desses... por exemplo, no caso dos animais, nós temos um problema sério, porque a quantidade de animais é muito grande e a gente precisa ter um destino adequado para esses animais. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. O senhor já foi diretor nacional da Anvisa. Teve uma visão geral do nosso país. Em relação aos acumuladores, isso se espalha por todo o território nacional também? O senhor tem informações a esse respeito ou só nas grandes cidades? Nós temos informações das grandes cidades, como é o caso de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba. Eu não tenho uma informação mais detalhada se isso se alastrou de forma... mais ou menos harmônica assim, pelo país. Mas nas grandes cidades, este é um fenômeno que já se observa. Em relação ao papel, digamos assim, da Anvisa, nós sabemos que aqui em Curitiba há toda uma estruturação da vigilância sanitária, mas nos estados menores e nos municípios menores, como é que funciona esse sistema? O senhor disse que normalmente são os estados que fazem a cobertura. É mais precária essa fiscalização no interior do Brasil, no Brasil profundo, ou hoje nós podemos dizer que estamos a um nível de um padrão razoável para o grau de desenvolvimento civilizatório que nós temos? Eu acredito que nós avançamos muito na vigilância sanitária no Brasil. Nós tivemos dois momentos muito distintos na história da vigilância sanitária. Um até o final dos anos 90, onde o sistema de vigilância sanitária era coordenado pelo Ministério da Saúde através de uma secretaria de vigilância sanitária do próprio Ministério. No final da década de 90 e início dos anos 2000, foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária com o objetivo de dar mais robustez a esse sistema. E eu acredito que a gente alcançou esse objetivo ao longo desses praticamente 16, 15 anos já de existência da Anvisa e da organização do sistema. A Anvisa conseguiu financiar estados e municípios para que desenvolvesse um sistema de vigilância sanitária. Nós temos a vigilância sanitária e equipes de vigilância sanitária na maioria dos municípios do Brasil, não diria em todos os municípios, mas na maioria dos municípios tem pelo menos uma equipe de vigilância sanitária que desenvolve algum tipo de ação de vigilância sanitária, seja a mais simples, que é a identificação de riscos à saúde, seja os mais complexos, como no caso dos municípios maiores, onde praticamente todas as ações de vigilância sanitária são desenvolvidas. Então eu acredito que a gente alcançou um patamar bem importante na vigilância sanitária do país. O senhor é o diretor de vigilância sanitária aqui do município de Curitiba, uma cidade com quase 2 milhões de habitantes, sede, digamos assim, de uma região metropolitana. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós como é que se está organizada essa estrutura, como é que as equipes atuam, porque, claro, assim nós teremos uma visão de como funciona numa cidade, podemos assim afirmar, de porte grande, mas que, como o senhor disse, essa estrutura pode ser aplicada de uma forma reduzida em qualquer município. Certo. Aqui no município de Curitiba, nós dividimos o município em 9 distritos sanitários,
para justamente facilitar a atuação da vigilância sanitária. Então, cada um dos nossos 9 distritos funciona como se fosse um município menor. E cada distrito desse tem uma equipe de vigilância sanitária. Essas equipes variam de distrito para distrito, mas basicamente nós temos uma equipe composta por farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, médicos veterinários e outros profissionais que atuam também na vigilância sanitária, mas basicamente equipes formadas por esses profissionais, por técnicos de nível médio e que se dividem fazendo basicamente o atendimento às denúncias e reclamações que a população faz. Esse é um serviço muito importante para nós, porque é uma forma de captar da sociedade os seus problemas. As inspeções de rotina para a liberação da licença sanitária, as inspeções de monitoramento de produtos no mercado. A gente faz também coletas de produtos diversos, como medicamentos e alimentos, por exemplo, para análise laboratorial para verificar a qualidade do produto. E ações educativas. Isso é muito importante também, a gente trabalhar com a comunidade, levando informações para que a comunidade nos auxilie também na prevenção desses riscos sanitários. Então, basicamente, a estrutura da vigilância sanitária é no sistema de inspeção, de monitoramento da qualidade de produtos e de ações educativas, com equipes multidisciplinares e multissetoriais. Numa cidade como Curitiba, a estrutura da vigilância sanitária envolve quantas pessoas aproximadamente? No nosso caso, aqui em Curitiba, nós temos um corpo técnico formado de aproximadamente 200 pessoas. E essas pessoas, elas são capacitadas, têm cursos específicos para a área, digamos assim, um treinamento específico para a função? Exatamente, são treinamentos e capacitações que são feitos periodicamente, seja organizados pela própria Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Então, nós fizemos, por exemplo, um treinamento para capacitar os nossos inspetores a fazer a inspeção de clínicas onde se realizam mamografias, por exemplo. Então, nós capacitamos os nossos inspetores para fazer inspeções nessas clínicas. Mas os treinamentos podem ser feitos também em conjunto com o Estado, como vai ser organizado um agora para inspeções de estabelecimentos que trabalham com raio-x, ou treinamentos nacionais organizados pela Anvisa, de capacitações de inspetores da esfera nacional, por exemplo, em boas práticas de fabricação de medicamentos, que é uma coisa mais específica, mais complexa, e aí a própria Anvisa organiza essas capacitações. Mas, periodicamente, os nossos técnicos são capacitados para a realização das atividades de vigilância sanitária, de inspeções ou de monitoramento. Nós falamos há pouco dos acumuladores. Tem um outro fenômeno que ocorre nas grandes cidades que diz respeito aos pet shops. Eles também estão, muitas pessoas têm os seus animais de estimação, os pet shops também estão sob a vigilância sanitária? As clínicas veterinárias, elas podem ser inspecionadas pela vigilância sanitária. Logicamente, existe um grau de risco no tratamento e no cuidado com os animais, na utilização dos medicamentos, etc. Então, o licenciamento das clínicas veterinárias também pode ser realizado pela vigilância sanitária para a liberação da licença sanitária de funcionamento. Os medicamentos veterinários são, o controle da qualidade e da produção desses medicamentos são atribuições do Ministério da Agricultura. Certo. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco o Dr. Luiz Armando Hertal, ele que é diretor da Vigilância Sanitária aqui na cidade de Curitiba, e o nosso tema foi a vigilância sanitária. Dr. Luiz Armando, eu quero agradecer muito a sua entrevista e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado.